Bora lá bater um papo? Boa noite, pessoal. A todos presentes, aos nossos amigos que estão virtualmente também. Muita paz e luz a todos. Que Jesus nos ampare e nos ilumine, né? Nosso amigo Miguel estava falando de uma coisa que eu fiquei depois pensando. Da casa ela não está agora preparada, ela já estava preparada, né? A gente fica nas nossas atividades durante o dia, você nem passa pela cabeça, a gente fica preocupado, fica ali no dia a dia, mas a casa, o trabalho continua, eles estão aqui trabalhando, os espíritos falam que é um hospital espiritual em cima do nosso espaço físico, então a casa já está sempre preparada, né? Nós que às vezes não se preparamos à altura, né? Chegamos meio preocupado, desequilibrado às vezes, a gente precisa procurar o equilíbrio, mas como ela já está equilibrada a casa, quando a gente chega, a gente já vai sentindo uma diferença, já vai recebendo um auxílio, um amparo e começa a se reequilibrar novamente, né? Que nem sempre o dia foi equilibrante, né? E a gente era para nos equilibrar, mas a gente deixa. E o tema dessa noite está mais ou menos ligado a essa questão, os bons e os maus espíritos. Quando nós nos perguntamos, quem é os bons e os maus espíritos? Quem seriam esses bons e os maus espíritos? Somos nós mesmos, Roberto, não é? Aí a pessoa fala, mas eu sou mau espírito, como? Você está falando, não, eu sou bom espírito, todo mundo quer ser bom, né? Todo mundo quer ser bom, o ponto é que nós não somos ainda. Nós estamos num aprendizado a caminho de uma evolução espiritual. Então nós estamos procurando trabalhar para ser um espírito melhor, vencer as nossas imperfeições espirituais. Esse é o ponto de estarmos aqui hoje, nesta reencarnação. Os benfeitores espirituais nos falam sobre essa questão. Qual é o ponto fundamental da encarnação? Nos tornar um espírito melhor. Nós conversando um pouco antes, o amigo também lembrou, o Miguel, sobre essas questões de um mundo de prova e expiação, a hora que nós chegamos aqui, né? Então nós estamos envolvidos em um mundo com todas as categorias de espírito ainda. Você tem espírito missionário, que são poucos, você tem espírito que está procurando se melhorar, você tem espíritos bons, você tem espíritos imperfeitos, que somos todos nós, e você tem alguns espíritos muito imperfeitos. Então você tem uma categoria de espíritos ignorantes ainda, mas você tem espíritos maus, perversos ainda na Terra. Então ele tira a vida do outro, ele aniquila centenas de pessoas com muita facilidade, né? Com muito. E aí eu fico se perguntando, qual é o grau do espírito? Você vai conversar com ele, muitos deles não sentem nem remorso. É até natural, quando eu vejo algumas reportagens das autoridades policiais, quando aprende algum espírito encarnado, né? Algum que fez, algum ser cometeu mal, alguma coisa, muitas vezes ele fala que no depoimento não teve arrependimento nenhum, até teve um sorriso, muitas vezes. Então você olha, você fala, que grau de espírito é esse? É o grau dele, a condição dele ainda. Está muito mais perto do primitivismo do que ainda de um despertar da sua consciência. Todo espírito que faz o mal é um espírito e vai ser um espírito de luz? Vai, acho que vai ser. Todos nós um dia seremos, o caminhar nosso é nós um dia sermos espíritos de luz. Então, na nossa visão ainda de ver a vida, de que forma nós vemos a vida? Geralmente nós nos vemos como os seres melhores que tem, mas nós não avaliamos muitas vezes que também nós precisamos olhar para dentro de nós, descobrir quem é que nós somos. Uma das coisas mais difíceis ainda no nosso grau de evolução espiritual no planeta como o nosso, é descobrir quem é que nós somos. É difícil, e é difícil por quê? Porque nós não queremos descobrir muitas vezes quem é que nós somos, e muitas vezes nem admitir, porque quando nós queremos nos propomos a fazer uma viagem interior e descobrir quem é que nós somos, e nos compreender que nós somos essas pessoas, muitas vezes um espírito ainda não bons como nós achamos, não perfeitos como nós achamos, e sim espíritos ainda com necessidade de se reavaliar,
de reparar, reajustar algo, de trabalhar as suas imperfeições, aí é um ponto que você começa a entrar num caminhar para a sua evolução espiritual. E quando nós vivemos, eu sou bom, não achar que não perceber as suas imperfeições ainda, aí é difícil, porque você não vai trabalhar elas, você acha que você não tem nada para, você é um ser perfeito, e não é. Ser perfeito só um ser missionário, esses espíritos muito de luz que vieram à Terra trabalham. Então os espíritos falam o que para nós? Que ao desencarnar, por isso que o tema é os bons e os maus espíritos, e por isso que nós estamos falando nesse ponto. Os espíritos falam que ao desencarnar, nós não vamos mudar a nossa forma de ser, né? Nós vamos voltar para o mundo espiritual da forma que saímos daqui. Nós criamos algumas ilusões na nossa mente, ilusões a um certo ponto, que nós vamos chegar lá, o fato de desencarnar, nós vamos chegar lá melhores. Depende, porque às vezes você trabalha 20, 30, 40 anos numa instituição e chega lá mal, porque você aqui, nós mostramos algo que no fundo nós não somos ainda, porque aqui você, para nós sermos uma pessoa boa, retornarmos para o mundo espiritual, vai contar o trabalho que foi feito aqui na Terra? Sem dúvida nenhuma. Como nós não estamos ainda numa escola de santidade, porque nós não estamos numa escola de santidade, então nós não podemos cobrar a perfeição de nós, nem do outro. Nós estamos a caminho de um processo evolutivo. Então, retornar para o mundo espiritual perfeito, ainda nós não vamos retornar. Mas veja, o que os espíritos nos orientam? Se nós não procuramos vencer as nossas imperfeições aqui, morais, as nossas dificuldades, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, os sentimentos negativos que nós temos, quando desencarnarmos, nós vamos voltar para lá da mesma forma. Vamos chegar lá irritado, porque tem pessoas que é doente dos nervos, você percebe claramente, a pessoa não tem calma, ela é doente dos nervos, ela é totalmente irritada, desequilibrada. E sabe um ponto que me chama a atenção, algumas pessoas, veja a desconexão que nós temos muitas vezes com a realidade nossa, espiritual. A pessoa fala assim, eu sou assim mesmo, é meu jeito, eu vou morrer assim. Aí ela está num passo, ela ainda não percebeu ainda, ela não está procurando nem perceber que não é dessa forma, que nós estamos assim, mas nós não somos assim. Nós não fomos criados por Deus para sermos pessoas irritadas, cultivar o ódio, a guerra, ser pessoas orgulhosas, vaidosas, egoístas. Não, nós não fomos criados por Deus para ser assim. Nós somos criados para ser luz, para ser alguém melhor, para ser um espírito melhor. Por isso que nós nos reencarnamos. A pessoa que tem esse pensamento, que tem nessa consciência dela, eu sou assim, eu sou dessa forma, eu vou morrer assim, é meu jeito. Então ela quer ser assim. Ela quer ser assim. Ela não está preocupada e procurando em nenhuma forma se tornar alguém melhor. Então ela não percebe que com as atitudes dela, ela se torna alguém muitas vezes desagradável, ela irrita as pessoas, ela acaba prejudicando as pessoas com as atitudes dela e automaticamente a ela mesma. Às vezes com essas atitudes, o lar dela é um lar desequilibrado, em função das atitudes dela, ela não percebe. Ela acha que o lar dela é um lugar desequilibrado pelas pessoas que estão lá. Mas e as atitudes dela que ela está tomando dentro desse lar? Então, quando nós olhamos e pensamos na realidade que os espíritos nos falam do mundo espiritual, nós começamos a perceber o porquê dos espíritos maus. O porquê de ainda ter muitos espíritos ainda voltados ao mal. Porque o espírito ainda, a natureza dele muitas vezes, a condição dele, ele está muito mais voltado para o primitivismo. Então ele fez muito mal aqui na Terra. Ele é o espírito ainda que
a condição dele, ele se comprasse com o mal. É difícil, né? Eu consigo entender um pouco mais. Eu sempre falo que eu cheguei no espiritismo com um pé no túmulo e outro na terra por causa de vício. Sempre falo. E quando eu estava envolvido com vício, veja que eu falava que eu gostava, que era bom. Como é que pode uma coisa que tira a sua vida, tá de cada vez te jogando mais pro buraco? Eu estava quase indo embora da terra e falava que era bom, que gostava. Rapaz, é a minha consciência, é meu estado de espírito naquele momento. Aí quando você vê alguém que faz o mal e ainda se compraz no mal, você começa a entender algumas questões. A condição, o estado mental do espírito, a mente espiritual dele é essa. Ele acha que essa é a condição da vida dele. E aí entra um ponto que é fundamental o espiritismo. É por isso que eu tenho o espiritismo como um processo libertador de consciência. Por quê? Com o espiritismo nos esclarecendo, nós começamos a repensar mais na vida. Porque uma coisa é você achar que você vai fazer o mal e não vai ser responsabilizado. Outra coisa é você tomar consciência que você vai ter que reparar e reajustar isso e que você vai responder pelos seus atos. Se não for nessa vida, é numa próxima. E logo mais no mundo espiritual também você vai sofrer. Porque senão, seria uma vantagem muito grande para os maus. Eles iam fazer o que eles bem entendem aqui na Terra, morreu, acabou. Que vantagem, né? Prejudicar todo mundo, matar, não vou responder por isso. Não é bem assim. Com o Espiritismo, com as orientações do Espiritismo, os Espíritos nos falam o quê? Que com isso o Espírito vai se degradando muito na condição espiritual. Chega num grau de desequilíbrio tão grande que ele sofre muito com o mal. Porque é o seguinte, o mal, ele tem fim. O bem não. O bem é infinito. O bem sempre vai vencer e a Terra um dia vai ser regida, e não muito longe, segundo os amigos espirituais, que ela está nesse processo de prova e expiação para um processo de regeneração, será um mundo já melhor. E ela estará numa condição um dia de um mundo onde o mal não estará mais presente. Então, o bem sempre vai reinar no universo. O bem sempre vai ter. O mal não. Você pega as leituras de André Luiz, você percebe que tem espíritos 500, 700, 800 mil anos fazendo mal ainda no mundo espiritual, espíritos envolvidos com o mal no mundo espiritual, e chega um momento que ele desperta, ele cansa, porque o mal um dia dá tédio, cansa, o espírito cansa. Quando você olha as obras de André Luiz, você percebe isso, o espírito cansa do mal um dia. O bem não, o bem é uma fonte inesgotável do amor de Deus, é eterno, é infinito o bem. Então os espíritos vêm nos falar dessa questão. E os espíritos vêm nos falar o quê? Nessa questão. O Raul Teixeira fala algo interessante. Ele fala, perguntaram para ele um dia, uma repórter, quem morre bem, quem morre mal? Morre bem quem fez o bem, quem procurou ser uma pessoa mais equilibrada, quem procurou ser mais indulgente, benevolente, quem procurou vencer as suas imperfeições morais, quem está procurando ou pensando em fazer algo melhor. E quem morre mal? Sem dúvida nenhuma que faz o mal, né? Porque como os espíritos falam que nós retornamos para o mundo espiritual e continuamos sendo essa mesma condição que nós estamos hoje, a nossa consciência espiritual, aquele que procurou fazer o bem, ele vai continuar procurando se melhorar no mundo espiritual, vai procurar continuar trabalhando, estudando, se evoluindo. Invariavelmente, aqueles que são ligados muito ao mal, eles se afinam com aqueles, eles formam grupos no mundo espiritual com espíritos afins a eles. Então eles continuam desequilibrados, se prejudicando a si mesmos, revoltados, com sentimento de ódio, de rancor, no mundo espiritual, e achando isso ainda natural, achando que é, porque ele não está nesse momento querendo, preocupado em despertar sua consciência, ele quer continuar nesse estado de espírito, e você percebe que cada vez mais ele vai se degradando, ele vai, em questão, quando a gente olha as obras de André Luiz, algumas questões, o quanto o espírito vai, ele vai criando uma energia tão negativa em torno dele,
que ele mesmo vai ficando com uma feição não muito boa, espiritual, porque ele vai criando isso para ele. Ele vai, porque a sua criação, a sua forma está ligada ao seu campo mental, espiritual. Aquilo das suas atitudes é aquilo que ele está pensando. Então ele vai se desequilibrando cada vez mais, ficando com aqueles que são afins, cada vez mais num grupos daqueles que procuram, que pensam como ele, que agem como ele, e é por isso que nós vemos no mundo espiritual essa quantidade enorme de espíritos maus. E qual é o problema? Eles têm acesso à terra muitas vezes, muitos deles têm acesso à terra, e quando eles vêm à terra, se a gente olhar, o André Luiz fala de 6, 7 espíritos para cada um de nós. Se a gente imaginar nesse ponto, vamos até, se a gente falar menos, 4, 5, se tem 8 bilhões de espíritos encarnados, nós estamos em torno de 24, 30 bilhões de espíritos populando aí que nós não percebemos. Então quando você adentra a rua, nós estamos aqui amparados, todo centro espírita tem uma cerca, um tipo de uma cerca elétrica, magnética, que os trabalhadores da casa que estão ali na porta, se eles autorizarem e achar que é necessário um espírito desequilibrado entrar na casa, eles vão deixar, mas estão sob a vigilância deles. Por alguma necessidade, como aqui, como em qualquer lugar, tem espíritos desequilibrados. E tem espíritos muito maus andando em todo lugar. Se eles acharem que é necessária a presença deles aqui dentro, vai entrar. Mas sobre a sua responsabilidade. Então nós estamos aqui sobre a influência magnética do alto. Só que quando nós saímos lá fora, nós recebemos o auxílio. Só que nós vamos entrar em contato com todo tipo de energia. Então nós depende da nossa condição de pensamento, pode se aproximar de nós um espírito mais equilibrado, como em função muitas vezes do nosso desequilíbrio, dos nossos pensamentos, se aproximar de nós espíritos não muito bons. Pode ocorrer muito isso. E às vezes pode se aproximar um espírito mal perto de nós por alguma questão. Nós não sabemos o porquê, mas eles podem se aproximar de nós. O que conta? A nossa consciência espiritual, a nossa vibração, o nosso pensar. O que nos faz nos dá uma condição de não nos desequilibrar com energias negativas. É nós nos fortalecer espiritualmente. É nós fazermos uma prece todos os dias de manhã, à noite, procurar ter bons pensamentos. Não somos perfeitos, mas procurarmos ter bons pensamentos, procurar nos equilibrar. Então, às vezes, nós estamos no nosso dia a dia. Tem duas umas. Nós, às vezes, estamos num dia tranquilo, bem, de repente entra pensamentos desequilibrantes, nós começamos a ficar irritados, às vezes, alguns pensamentos. Você tem duas uma, ou é você que se desequilibrou, ou é algum irmão com alguma energia negativa que se aproximou de você. Nessa hora é hora de se equilibrar, procurar fazer uma prece, se acalmar e continuar seguindo o dia, mas procurar se equilibrar. Porque num mundo de prova e expiação como esse, que os amigos espirituais falam, você tem todo tipo de energia. Da mesma forma que nós temos aqui, aquele que pensa em fazer o bem, nós temos aquele que pensa em matar, roubar, fazer o mal. Então, no mundo, no astral, na parte espiritual, andando aqui pela Terra, não é diferente. Você tem uma quantidade enorme de amigos espirituais nos amparando e nos auxiliando, mas você tem aquela quantidade de espíritos que desencarnaram nessa condição e querem ainda continuar assim. Querem continuar fazendo mal, prejudicando, desequilibrando as pessoas ainda num planeta desse, de provas de expiação como o nosso. Mas vejam, o ser um espírito mau não quer dizer que nós temos que ter ódio, raiva de um espírito. Nós temos que procurar auxiliar, amparar, porque ele é nosso irmão. Queira nós queremos, é isso que nós estávamos conversando, queira nós queremos ou não, ele faz parte de uma única família. O senhor falou aqui agora, senhor. É espiritual. Vai saber a nossa condição em encarnações passadas. Como nós estávamos? De que forma nós estávamos? Então hoje, as pessoas simplesmente atacar um espírito não mau, não é o caminho. Ele precisa de amparo, de auxílio, de orientação.
para que ele possa despertar a sua consciência espiritual para ele. Na verdade, o trabalho é ele perceber o quanto isso está fazendo mal para ele. Quando você participa de reuniões mediúnicas, desobsessão, você começa a reparar essas questões. Chega espírito muito mal, revoltado, falando que quer fazer o mal, ou fez o mal para alguém, e ele foi encaminhado a uma casa espírita para procurar ser atendido, e você percebe no linguajar dele, claramente, quando você conversa com o espírito nesses trabalhos mediúnicos, não é diferente de quando estava na Terra, né? Ele destila ódio, raiva, muitas vezes por alguém, pelas coisas, ele muitas vezes está tomado de uma revolta muito grande. Então, você tenta orientar. Mudar ninguém não é mudar o espírito, não é mudar a consciência dele. Nem temos muito essa condição espiritual de mudar a consciência de um espírito. Isso é um trabalho para o mundo espiritual, espíritos mais evoluídos, e trabalhando esse espírito muito imperfeito. Mas você conversa com ele, tenta fazer ele ver e quanto mal está fazendo mal para ele mesmo. Ele não consegue muitas vezes, ele nem quer escutar isso muitas vezes, porque outros já começam pelo menos a escutar, mas são encaminhados para algum determinado lugar ali com um trabalho da casa espiritual. Nós não sabemos a continuação do trabalho com esse espírito, mas no momento ali conversando, você tenta orientar. Por quê? Aí você vai falar assim, não, mas você vai orientar, vai falar tranquilo com o espírito mal? Sim, ele é nosso irmão, ele só não percebeu ainda a condição espiritual que ele está. Ele traz revolta, ódio, muitas vezes, de reencarnações passadas, muitas vezes tanto ele fez o mal, como às vezes fizeram mal para ele se revoltou, não perdoa, e você tem, então a condição dele é essa. Então o trabalho o que é? Amparar, auxiliar, não desejar o mal, ou designar nomes que leve a deixar ele mais irritado, atacar, não. E os bons, quando se tornam bons, o que o espírito, quando se torna um espírito bom, qual é o prazer de um espírito bom? Amparar, auxiliar, fazer o bem. Então eles vêm à Terra, no mundo espiritual, o prazer é fazer o bem. Quando o espírito desperta, o prazer dele é fazer o bem. Hoje, muitos de nós nas casas espíritas ou em qualquer outra religião, tem amigos espirituais nossos que vivemos com eles em reencarnações passadas, o nosso anjo da guarda, espíritos que já estão melhor, nem estão reencarnados mais com nós, mas já tivemos envolvidos com eles, já se melhoraram em reencarnações passadas, olha para nós hoje e fala, não acredito, ele está ali, fazendo prece, é verdade que ele conseguiu, devido à nossa condição passada, devido às nossas atitudes em reencarnações passadas, às vezes à primeira vista até, nossa, ainda bem que ele está conseguindo fazer uma prece já, que ele está conseguindo falar em Deus, em Jesus, está querendo fazer trabalho de caridade, amparar, é assim. Então quando nós olhamos e pensamos nesses maus e bons espíritos, nós pensamos na condição que ele será um dia. É lógico que você vai falar, mas com isso você vai deixar o mal fazer o que bem entende? Não é assim. O mundo espiritual não vai deixar ele fazer o que ele bem entende, né? Vai ali trabalhar para o equilíbrio do planeta Terra. Da mesma forma que quem faz o mal na Terra é responsabilizado e tem que ficar recluso numa instituição penitenciária, aonde for. Você tem espírito de um grau de maldade tão grande e de uma ignorância tão grande, que tem espírito que não pode viver na sociedade. Você não consegue manter ele livre, que ele vai aprontar. Uma vez, o Haroldo Dutra sempre fala numa das palestras dele, eu sempre escuto o Haroldo Dutra, ele é juiz de direito, em um dos julgamentos que ele foi o juiz do caso, ele viu uma pessoa tinha matado acho que 16 ou 17 pessoas. Ele perguntou para ele, mas o porquê? Ele falou, doutor, eu gosto de matar. Tem condição? Para nós hoje, a gente, graças a Deus, já pensamos assim, tem condição? Para ele não, ele gosta.
Aí nós não podemos ter essa visão de pena de morte. Nós precisamos ter uma visão mais aberta. Você vai sentenciar ele com mal também? Não. Você vai deixar ele recluso. Você não pode viver em sociedade, vai ficar recluso. Até que o espírito dele se desperte. Precisaria ter um amparo psicológico, psiquiatra, e mesmo para ele voltar à sociedade, precisaria fazer um trabalho ali para ver se ele está preparado. Então, não é desejar o mal. Quando você fala assim, tem pessoas que pensam em pena de morte. Você está tirando toda a liberdade de um espírito desse um dia poder despertar a sua consciência. Quando você deseja um mal para o outro, você não está diferente dele. Quando a gente deseja a pena de morte para alguém, nós não estamos muito diferente dele. Porque se você está desejando a pena de morte, a morte, porque ele faz o mal, porque ele mata, e você está desejando a morte dele, então a gente precisa refletir naquilo que nós estamos fazendo ou pensando muitas vezes. É diferente. Mas você está passando a mão na cabeça do mal. Não, não é isso. Ele vai ficar recluso, ele vai responder. Aí na visão espírita entra uma outra situação, né? Ele vai ter que responder pelos atos. Jesus não falava cada... Hã? Aí o senhor lembrou de outra... Por onde então? Se arrepender, dali já está mudando. Roberto, é exatamente isso. Quando você sentencia alguém a pena de morte, você tira essa condição dele, de ele se arrepender na própria vida. Os espíritos falam, eu esqueci um dia, os espíritos falam no Evangelho segundo o Espiritismo, que aquela pessoa no leito de morte, ela está no fiozinho para ir embora, vai desencarnar. Aí a pessoa às vezes tem que deixar ir até o fim, mesmo que a pessoa está em sofrimento muito grande, porque é exatamente isso que o senhor falou. Os espíritos falam que no último momento, o arrependimento dele vai ajudar e auxiliar muito ele para o futuro. O último arrependimento ali, Roberto. Exatamente, você lembrou bem. Mas eu não pensava assim. Agora, quando eu vejo uma parte dessa, eu imagino a possibilidade. É que nem as pessoas... As pessoas não estudam, não se interessam muito pela questão espiritual. Vou fazer eutanásia. Não, o espírito ali, ele está aprendendo ali naquele sofrimento, naquela coisa. Muitas vezes, vegetativamente, é difícil, porque nós não estamos vivenciando. Mas aquele espírito ali, ele está aprendendo. Ele tem a consciência. O corpo está inconsciente. Está inconsciente, exatamente. O espírito... mas o espírito está aprendendo ali, com aquela prova ali. Está aprendendo. Esses dias eu tenho um netinho autista lá, estava conversando com um amigo meu, está fazendo um trabalho lá em casa, até espírito. Um serviço lá que ele mexe com calha, né? Aí ele estava falando que o filho dele também e o problema do intelecto, né? O autismo, é na mente. Aí você fala assim, aí todo mundo fala que o autista é inteligente, mas você vê que ele não consegue expor. Aí ele tenta, mas a matéria não deixa, a prova está no cérebro, na matéria. Está bloqueado. Só que é o aprendizado. É o aprendizado. É isso que as pessoas não compreendem muitas vezes. Ele não consegue, a vontade, o conhecimento dele, ele quer, mas... E aí, esse outro ponto também vale para o mundo espiritual, para os espíritos imperfeitos. Porque os espíritos falam o quê? Quando é que o espírito consegue ser amparado diretamente e consegue ser auxiliado? Porque esses espíritos muito maus, segundo a doutrina espírita, as obras de André Luiz, eles se afinam eles criam determinadas regiões no mundo espiritual e ali ficam ali se reunindo. O arrependimento. Na hora do arrependimento sincero é a hora que o amigo, o benfeitor espiritual consegue se aproximar dele. Instantaneamente. Tem um trabalho muito num livro conhecido, muito conhecido, Gregório, não sei se é o livro Libertação, qual que é do André Luiz. A mãe dele, a Matilde, de um plano mais elevado, a mãe dele, mais que o nosso lar, há muito tempo estava querendo auxiliar o filho dela. Chegou um tempo, depois se não me engano era o Clarence, dona Ângela, já vou dar, tentavam parar ele. Sempre chegavam perto dele, mas a revolta dele não deixava. Um dia a mãe dele, depois de bom tempo, a Matilde se aproximou e falou, não lembro se era o Clarence, falou o nome do instrutor e falou assim, está na hora.
eu estou sentindo o pequeno tédio dele dessa vida. Acho que já fazia mais de 400, 500 anos que ele está fazendo mal ainda no mundo espiritual. Ele comandava um grupo de espíritos lá fazendo mal. Na hora, aí montaram um plano de trabalho, o mundo espiritual, foram até ele, conseguiram trazer ele, aí a mãe dele encontrou, é o arrependimento. É o arrependimento. Na hora do arrependimento... A experiência inverte, porque talvez a experiência nesse campo que ele atuou, ele vai conseguir ajudar muito mais. Muito mais depois. A experiência que ele tem. Exato. Inverte a face. No futuro inverte. Ele vai, porque ele vai trazer um cabedal dos dois lados. Ele vai trazer um conhecimento. Hoje, quando me falam, Roberto, do vício, eu consigo ter uma ideia. Isso. E eu não menosprezo não, porque eu sei que essa pessoa pode sair do vício. Eu não menosprezo porque eu tive lá daquele lado nessa encarnação. Dos dois lados. E acaba auxiliando muito depois. Você falou, viu, Roberto? Também. Não, eu estou pensando aqui, né? Vou ver se você consegue entender. O arrependimento em uma pessoa que passa 10, 20 anos em estado de coma. Numa cama no leito hospitalar. É difícil, né? Já pensou uma vida? É uma vida, mas é um aprendizado. É um aprendizado muito intenso. Intenso. Porque, rapidinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem um subtítulo lá, o mal é o remédio. Ele fala justamente sobre isso. Às vezes é no leito de hospital, num sofrimento desse, é que o espírito começa a refletir as suas atitudes. Aí entra um aprendizado, você vai falar muitas vezes que aí é a questão materialista. Se a pessoa tem uma visão materialista, o que ela vai achar? Não serviu de nada. Ele ficou 20 anos se arrependendo, morreu. Espera um pouquinho, mas quando você fala da continuação da vida, é isso que o senhor falou. É um aprendizado para o futuro, porque esse espírito, mesmo que ele desencarne e não volte mais à realidade nessa encarnação, depois dos 20, 30 anos desencarne, ele levou esse aprendizado, que é o que o senhor falou, para o mundo espiritual. E em vidas futuras ele vai começar a refletir para não tomar a mesma atitude que ele teve na última. A dar valor à vida. A vida do seu espírito encarnado. Ele não aprendeu enquanto, né? Encarnado. Uma grande lição. É uma lição. Mas é por isso que nós estamos fazendo esse trabalho, né? Hoje temos a oportunidade de divulgar o seu trabalho, onde outras pessoas vão poder assistir. Sim. Não só aqui em 4 paredes, mas no próprio planeta, qualquer um vai Qualquer um. E veja, a pessoa fala, eu falei, as obras de André Luiz, o Livro dos Espíritos, tudo fala sobre essas questões. A codificação, o Livro dos Médiuns, nos orienta sobre essas questões da condição, a qualidade de espírito, que é o chamado Livro dos Médiuns. Então, se a pessoa se interessar, se ela ir ao encontro dessas obras, ela começa a abrir a mente dela, esclarecer a mente dela, para ela compreender mais, né? O senhor queria falar? Só vou abrir um parênteses. Pois não? Talvez alguns de nós conhecem o que eu estou falando. Há pessoas que às vezes chegam no estado vegetativo, ou seja, mas se ela não tem consciência disso, nós já não convivemos com pessoas própria família, que às vezes teve um problema de saúde e fica numa cama de 7 ou 8 anos para desencarnar. Ela não tem consciência disso, ela tem porquê. O espírito tem. Você concorda? Não, pode ser, mas então não vai gastar aqui. Assim, que a pessoa teve uma vida razoável aqui, uma mãe, uma avó, Sim. aí fica em estado de enfermidade 7, 8 anos. E desencarna. Não, mas fica 7, 8 Dona anos ali. em estado meio vegetativo, com problema. Ela, naquela vida dela, ela não tem uma consciência, e aos nossos olhos, você olhando para a pessoa também, vai falar que poxa, ela fez assim. A gente fala isso. O que essa pessoa fez de tão ruim para estar vivenciando uma situação dessa? O esquecimento passado. Assim, eu também posso, desculpa o termo, pessoal. Não, fica tranquilo. Eu também posso imaginar também o suicida, numa outra vida, ou até nessa mesma, que por ter tido atos suicidas, vem nesta vida e é obrigado a viver aquele 7, 8 anos daquela forma para compensar aquilo que ele tirou no
passado. Imagino também, não sei. É assim, ó, ligar o passado da pessoa não dá, para a gente ter uma ideia clara, porque isso daí só os amigos espirituais, aqueles que participaram do programa reencarnatório daquele espírito, que sabem. O que dá para saber e compreender o que os espíritos nos falam é o aprendizado. A nossos olhos material, é uma ponta, é muito mais fácil falar. Olha, que se eu estiver passando por isso, como é que eu vou passar por isso? Aos nossos olhos material não está servindo muito. Por que Deus está fazendo isso? O que essa pessoa fez? Às vezes fez uma pessoa boa durante a vida. O que ela mereceu para passar por isso? Só que a gente não sabe os desígnios, o que estava no plano reencarnatório dessa pessoa, aos nossos olhos materiais, porque a gente não sabe o plano reencarnatório de cada um. Dela? Ó, a gente está aqui, a gente vive 55, 60, daqui a pouco dá algo em você que você fala, puxa, para. Às vezes um problema sério, o que está envolvido isso daí? A gente não sabe, não deve, e nem deve saber. E os espíritos não vão ficar falando, não. Às vezes as pessoas vêm no centro, quer saber, você não recebeu. Isso é a lei de Deus. Né? Você não fica recebendo no centro espírita, ele está passando por isso. Não, isso aí é uma coisa. Não, porque você tem ali o envolvimento da família. Não pode, nem pode, os espíritos nem falam isso. O que dá para entender, que muitas vezes é algumas questões do passado, né? Às vezes um abuso desta encarnação mesmo, que a gente nem sabe o que pode ter levado a isso. Mas enfim, você tem pessoas aí que sofrem acidentes, está bem na vida, na sua juventude, sofre acidente e fica o resto da vida aí paralisado. Pode ter sido um envolvimento desta vida ali, do episódio que ele se envolveu, como pode estar no planejamento dele também passar por isso. Isso é a visão na questão espiritual, né? Digamos, não existe inocente, entre aspas. Não, só existe mau uso do livre-arbítrio, imprudência, essas coisas. Só um detalhe, talvez é coisa de outras reencarnações, nem da penúltima ou antepenúltima, são coisas antigas que você vê. Deus é igual Casa Bahia, prestação, pouquinho em pouquinho, né? Se ele for aí cobrar tudo. Exatamente, tem vezes que a pessoa está reparando e reajustando algo de 5, 10 encarnações passadas. Nosso é bonzinho, tá? Então são coisas passadas. Às vezes é de outra hora que você está preparado. É que nem às vezes a pessoa teve uma encarnação boa aqui, equilibrada, só que às vezes a prova está para outra. Isso que está. O que a gente pode fazer é contribuir, né? Contribuir. Estar no seu entorno, na sua casa, se ajudar A a cobrança respeitar, cuidar daquela. Tudo, Roberto, tudo a gente tinha que olhar pelos olhos da caridade. Da caridade. A gente está conversando aqui algo que o mundo espiritual nos orienta, nos relata, para a gente compreender, mas é sempre no amparo, no auxílio, nunca de crítica e nunca de julgamento e foi isso, não dá, eu nem... Roberto, se tem uma coisa que eu procuro e espero terminar minha encarnação, você nunca, será que foi por isso, será que foi, não, eu não tento nem... Julgar, né? Não, porque a partir do momento que você põe uma dúvida, você põe a família em dúvida, a pessoa fica com a cabeça, poxa, não dá, é ali, qual é o trabalho nosso? Tentar amparar, auxiliar de alguma forma, para que esse espírito, a família, passe por isso. O que dá para entender, isso dá. O espírito é aprendizado. Você vai falar, até essa dor é aprendizado. É aprendizado, o espírito vai aprender com isso. A maior escola que eu já entrei é Casa André Luiz. Essa instituição que vocês auxiliam com leite. Já entrou, quando você entra lá, eu nunca vi tanta anormalidade, tantas pessoas imperfeitas, fisicamente, gente disforme, nunca vi tanto espírito assim, né, junto. Você vai falar que para um espírito desse não é aprendizado? Lógico que é. Quando ele voltar para o mundo espiritual, ele vai compreender o porquê que ele passou por isso. Aí entra aquilo que você falou. Vai aprender a dar valor para a vida, as próximas reencarnações. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, as reencarnações de prova e expiação não é punição nem castigo de Deus, são corretivas. É seu. É correção.
Pode te ajudar, não tirar de você. Pode te auxiliar. Eu te auxilio, mas aquilo. É uma correção. É uma correção. O amor conforta. O amor conforta. Está dando desconforto. E esse é aprendizado gigante. Uma escola enorme. E é justamente isso. O mal de hoje vai ser o bem de amanhã. O mau espírito de hoje, ele vai ser o bom espírito de amanhã. É muito interessante. Agora, com essa visão terrena, as pessoas querem matar a pessoa, querem julgar. A pessoa já não está bem, a pessoa ainda já magneticamente já transfere uma carga de ódio para essa pessoa tão grande, que como que ela vai se equilibrar? Ela em si já é um espírito que já ainda está na consciência, o estado dela ainda é do mal. O pensamento, a vibração, a consciência dela ainda é voltada para o mal. Aí você despeja uma carga de ódio, de raiva, que ele merece isso, merece... Aí você vai desequilibrar mais ainda um ser desse. Nós precisamos amparar, auxiliar, de alguma forma. Ele vai se responsabilizar. Isso não vai tirar a responsabilidade, o que ele vai ter que responder no futuro. Não vai tirar dele. Mas se ele não tiver amparado, se ele não tiver mais equilibrado para passar por essa prova futura. Então, e outros espíritos falam algo muito interessante. O bem que você faz, o Chico falava, é seu advogado em qualquer parte. Todo o bem que você faz vai te auxiliar em algum lugar. Já é um começo de um despertar. Veja, todo criminoso, alguém que faz o mal, que depois desencarna, vira um espírito mau, ele tem uma afeição, um amor por uma mãe, por um pai, por um filho, por um neto, por alguém. E às vezes Deus dá tanto instrumento para você fazer o bem, né? E você passa por cima, você poderia ajudar tanta gente. Porque o mal Deus não dá instrumento, são nós que procuramos. Sim. Porque é aquilo que você falou, lá na frente, ele vai ser um advogado seu do que você proporcionou aquela vida que você ajudou, né? Não importa quem. Sim. Então, e por isso que todos nós nascemos para ser luz. É o estado de espírito de cada um no momento que está. Nós não somos melhores, nós somos de fase diferente. Só, talvez, passamos já dessa fase, passamos. Mais ou avançamos mais, não pode. Somos espíritos perfeitos, mas graças a Deus não pensamos em matar mais, tirar a vida do outro. Já vencemos esta fase. Temos outras coisas a vencer ainda, outras imperfeições, mas já vencemos. Acredito que sim. Acredito, porque é difícil conhecer até nós, mas acredito que já vencemos essa parte. Então esse espírito aí que tem afeição, ele é muito mau, mas ele tem uma afeição por alguém, todo o bem que ele fez por uma mãe, por um pai, por um filho, não que vai deixar de ele reparar e reajustar o que ele precisa reajustar no passado, mas já vai atenuando alguma coisa para ele. Então, porque o bem é eterno, né? O caminho nosso é o bem. Não tem outro, é o bem. E mais que a proteção de uma mãe, né? Isso aí é o amor que mais se aproxima de... Condenado. Então, e outra coisa, Roberto. Pega o amor para ele. Quando a gente ataca muito o mal, ele vai responder, além de ele responder pela atitude, pelos atos dele, esse é um outro ponto, viu, Roberto? Quando as pessoas chegam e falam, a pessoa precisa morrer, ele é isso, acabam, assim, de todos os nomes, assim, de todos os pensamentos, nós esquecemos que tem uma mãe sofrendo ali atrás, um pai. A as pessoas precisam ter mais consciência. Ele já está recluso, ele vai responder. Se fosse um filho, meu filho, Podia, meu irmão, se fosse eu. Roberto, e no mundo de prova e expiação, até aquele, você hoje vê, outro dia eu vi 3 médicos ali, um tira da vida de 2, uma reportagem em Barueri, você não sabe nem o que pode acontecer durante a vida. De uma hora para outra a pessoa pode ter a encarnação a perder. Então a gente julga o outro, mas não sabe nem o que pode acontecer com você. Por que os espíritos falam para cuidar da mente espiritual? Por que Jesus fala vigiar e orar? Eu acho que ele falava vigiar, orar e vigiar. Eu acho que ele falava vigiar e orar. Porque da noite para o dia a gente pode se desequilibrar e pôr uma encarnação a perder. Então a gente não percebe aqueles que estão em torno dessa pessoa que ainda está no estado de mal. Então, ele responder pelos atos dele, Nós temos que aprender a lidar.
Roberto, com aqueles que estão ao lado dele, que são pessoas boas, que amam esse espírito, que amam ele. Bom, uma mãe cuidou dele, viu ele nascer, foi o anjinho da vida dela. A aposta do Cristo tem que aprender, hein? Tem que aprender, Roberto, porque, veja, imagina uma mãe, ela cuidou, é o anjinho da vida dela, daqui a pouco ela vê o filho dela virar por escolha dele e às vezes perder a vida, e ainda as pessoas atacando duramente alguém que ela amamentou, cuidou, é duro. Então, por si só, qual que era um trabalho de caridade nosso? Não atacar. Não atacar. Ele já vai responder por si só. Tem as autoridades competentes, tem o judiciário, todos eles vão passar pelas etapas, ele vai ser responsabilizado pelos atos dele. O ponto é a nós atacar dessa forma, né? Então a gente não vai auxiliar um espírito mau atacando ele, né? Só por isso que o apóstolo Pedro falava: o amor cobre uma multidão de pecados, só o amor liberta, só o amor constrói. E Paulo de Tarso também, né? O único caminho é o amor, não tem outro. Até passou 5 minutos, né? Mas o Evangelho é bom, falar dos Espíritos. Não, se nós deixar, a gente vai embora aqui. Ó. Eu queria agradecer muito a casa mais uma vez, a oportunidade de estarmos juntos. A todos presentes, os que estão virtualmente, que posteriormente vão assistir o nosso bate-papo. Nas dúvidas, procure o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. O Céu e o Inferno nos dá uma boa lição. Da segunda parte em diante do livro Céu e Inferno, é obra de Jesus, sem dúvida nenhuma. Também é um bom livro. E o Céu e o Inferno, da segunda parte em diante, nos dá muito exemplo do que nós batemos papo hoje. Então, quem tiver dúvida, procure a orientação, né, Roberto? Divulgar a codificação. Muito, sempre, porque ela é a base, né? Nossa base. Então, que Deus e o nosso Senhor Jesus ilumine a todos. Um imenso agradecimento a essa equipe espiritual, que sempre nos ampare, nos auxiliam, todas as vezes que aqui estamos, dirigente espiritual dessa casa e sua equipe, e que todos possam retornar e estar nos seus lares, na paz e na luz de Deus e de nosso Senhor Jesus. Fiquem em paz.